Então, Romanos 13 diz que a gente tem que obedecer às leis direcionadas por Deus. Nesse contexto, como servo de Deus e seguidor de Cristo, nós estamos inseridos nesse contexto. Mas como cidadão, nós estamos inseridos na lei do mundo. Embora Jesus Cristo falou que nós estamos vivendo aqui, mas não somos do mundo. Como é que nós devemos nos portar diante das leis do mundo, sendo servos de Deus? Se Jesus Cristo disse que eu não sou do mundo, então eu tenho que seguir as regras do país ao qual eu pertenço, do mundo que eu pertenço. Isso aí é básico. Agora, nós vamos encontrar um monte de falsos pregadores, homens sem entendimento, cegos, que vão dizer, nós somos cidadãos do mundo, temos que obedecer à lei do mundo. Não, eu não sou cidadão do mundo. Eu vivo no mundo, mas não sou cidadão dele. Se eu fosse cidadão dele, eu praticaria as mesmas obras que ele. E o mundo me amaria. Mas eu não sou, eu não pertenço a esse mundo. Portanto, as regras deste mundo não fazem parte da minha vida. Aí alguém já me questionou assim, então quer dizer que você pode matar, você pode roubar, você pode furtar? Eu disse, não, porque o reino que eu pertenço é contra essas regras. Não é isso, não é porque isso existiu numa Constituição ou foi formulado em Brasília que passou a ser minha regra de vida. Isso passou a ser minha regra de vida quando eu me converti ao reino de Jesus Cristo. Depois nós vamos ver sobre isso ainda. Jesus Cristo, quando foram cobrar tributo dele, ele pediu até Pedro que pegasse moeda no peixe, certo? Por que ele fez aquele que pagou o tributo? Sim. Nós também não temos pagado tributo? É uma questão muito simples. Eu tenho condição de calçar as ruas? Eu tenho condições de construir viadutos? Eu tenho condições de, sei lá, cuidar da... sim, eu tenho condições de pagar a Conlurb. Já viu quando faz greve de lixo? 2 dias, o que acontece? As ruas transbordam. Eu tenho condição de pagar uma equipe de limpeza urbana para pavimentar as ruas? Eu tenho condição de instalar esses fios, essa rede elétrica, instalar essas lâmpadas? Eu tenho condição de construir aquelas máquinas de dragagem dos canais? Eu tenho condição para isso? Não, mas eu usufruo desse chão. Então eu tenho que pagar tributo. Eu tenho que pagar imposto. Porque eu estou pagando imposto para que eles façam. Agora, eu não pago imposto para eles virem dar ordem aqui na minha consciência, nem mandar nos meus filhos e na minha casa. O meu imposto não é para isso. Amém? Nós vamos ver ainda sobre isso bastante hoje. Acho que hoje vai pegar um pouquinho de fogo por aí. Quando eu ouço falar em Romanos 13... eu me lembro, sabe de quem? Quem adivinha de quem eu me lembro quando eu ouço falar em Romanos 13? Eu me lembro da tipificação do anticristo. Hitler. Mas pastor, o que tem a ver Romanos 13 com Hitler? Não tem nada a ver. Nada a ver. Mas se você tem uma intenção, você não usa qualquer coisa que vai te favorecer? Hitler reuniu os pastores lá na Alemanha e mostrou para eles Romanos 13. E os pastores que não eram pastores, todos eles não eram pastores, porque se fossem, não cairiam nesse conto, porque Deus não deixa os seus ser enganados. Só que a negligência ao estudo bíblico nos faz ter a visão ofuscada. Irmão, desde já eu quero antecipar, a igreja de Jesus Cristo, se ela é verdadeira, ela morre, ela derrama o sangue, ela é martirizada, mas ela não se curva a ninguém. Porque Jesus disse, não podeis servir a 2 senhores. E Senhor para nós é Jesus Cristo. Hitler pregou Romanos 13 para os pastores lá na Alemanha, e eles se curvaram, que foi uma beleza. Porque disseram que toda autoridade é constituída por Deus.
teve uma reunião aqui no Brasil com Lula, Cabral, companhia, essa corja boa aí, né? E adivinha qual foi o grande texto lido? Romanos 13. Ora! Nem que eu tenha que rasgar Romanos 13 da minha Bíblia e tacar fogo nele. Mas que essa igreja, ou que eu, a minha vida, vai se curvar à lei de Estado, enquanto eu tiver sangue para derramar, não se curva. Nem que eu tiver que tacar fogo em Romanos 13. Mas não se curva e ponto final. Sou crente, isso significa que eu sigo a Jesus Cristo. Nenhuma lei, ou seja, toda e qualquer lei que contrarie o Evangelho de Jesus Cristo, eu piso em cima, eu ando segundo o Evangelho. Eu não abro mão do Evangelho. É o Evangelho que me libertou do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé. Foi o Evangelho que me libertou dessas práticas horrendas. É o Evangelho que me deu bloqueios para entender que o homossexualismo é um crime contra Deus. Foi o Evangelho que me ensinou que a adoração de esculturas me levaria ao inferno. Agora eu vou abrir mão do Evangelho porque lá em Brasília algum palhaço escreveu alguma lei no papel? Nem que eu tiver que tacar fogo em Romanos todo, mas que eu vou me curvar a outra lei a não ser a de Cristo? Não vou, definitivamente não vou. Mas, contudo, não precisamos nem tacar fogo em Romanos 13. Basta entendermos Romanos 13. Primeiro ponto de Romanos 13, quem escreveu? Paulo. Opa! Eu não sou discípulo de Paulo. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Paulo não é homem suficiente para dar regra para a minha vida. Nem ele, nem ninguém. Muito menos os de Brasília. Eu só sigo uma regra que venha dos lábios de Jesus Cristo, que seja confirmada na minha oração pelo Espírito Santo. Então, como eu sempre digo, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, não interessa o que eles tenham dado como regra para a igreja. Eu não aceito. Regra para a igreja tem que vir do fundador da igreja, que é Cristo. Não foi ele que disse: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, de quem é a igreja? De Jesus Cristo. Quem tem autoridade para dar regras? Jesus Cristo. Se você abrisse uma empresa, você ia aceitar que um estranho ou um empregado, como Paulo era um empregado de Cristo, como nós somos, você ia aceitar que um estranho chegasse dentro da sua empresa para ditar as regras? Você ia dizer: oh, calma aí, amigo, quem fundou essa empresa aqui sou eu, a regra é assim. Não, mas faz assim. Não vou fazer assim nada, é assim. Tu não está satisfeito, vai procurar o seu caminho. Não é assim que funciona? Claro que é assim. No reino de Deus também é assim. Jesus é o Senhor da seara. E quem quiser trabalhar na sua seara tem que seguir as suas regras. Então, se você observar aqui, Romanos 13, tem como subtítulo aí, da obediência às autoridades. Aí começa Paulo escrevendo para a igreja que está em Roma: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então eu paro e penso: Hitler, o grande assassino de todos os tempos, foi instituído por Deus. Se eu estou entendendo o texto, amém? Hitler era uma autoridade? Aqui está dizendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Então Hitler foi instituído por Deus. Por que Deus jogou ele no inferno? Não sei. Stalin, o líder do comunismo, né? Lá na União Soviética, assassino e daí para baixo, foi instituído por Deus. Ele não era uma autoridade, esse homem? Mussolini, quem mais?
Fidel Castro, tudo assassino, eu estou falando só nome de assassino. Aqui na Venezuela, Hugo Chávez, um ditador fechando tudo que é rádio, ninguém pode criticar o governo dele. Não, peraí, o homem foi instituído por Deus. Paulo está dizendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Saddam Hussein, né? Saddam Hussein, um homem que quem não queria, não tinha regra lá não. Aqui no Brasil é assim, você tem que se alistar no ano que você completa 18 anos, não é isso? Com Saddam Hussein não, era assim. Ele está precisando de gente no exército dele, ele pegava garoto de 13, 14, 15 anos, vem servir, ensina ele a usar uma arma só para dar tiro, tá bom. É assim que Saddam Hussein fazia. Quando esses jovens e adolescentes não aceitavam servir o exército dele, ele ia e decepava a orelha direita. Saddam Hussein, segundo a visão de alguns pastores cegos, né? Nunca vi cego ter visão. Segundo a visão dos pastores cegos, Saddam Hussein também foi uma autoridade levantada por Deus. Porque está escrito aqui, não tem autoridade, todas as que existem foram por Deus instituídas. Você acha que esses assassinos foram levantados por Deus? Como que toda autoridade é levantada por Deus, se a própria Escritura diz que quando pessoas de bem governam, o povo prospera. Mas quando o ímpio está no poder, o povo padece. Ora, minha Bíblia diz isso. Quando pessoas de bem estão no poder, o povo prospera. Mas quando o ímpio assume o poder, o povo padece. Então a Bíblia está dizendo que tanto pessoas de bem quanto ímpios, pessoas que praticam impiedade, podem estar no poder. Agora, Deus levanta ímpios? Essa visão eu não faço parte dela. Nem que eu tiver que rasgar Romanos 13 da minha Bíblia. Mas que Estado vai dar ordem na minha vida, meu irmão? Enquanto eu tiver o meu sangue para garantir a minha confissão, não dá. Eu não me curvo a sistema jurídico nenhum. Não me curvo a revólver. Não tenho medo de morrer por tiro na cabeça. Nem esquartejado. Não tenho medo de nada disso. Ao contrário, quisera hoje ser o dia da minha partida. Porque eu sei que o que me aguarda é aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Eu tenho plena consciência disso. Então, toda autoridade instituída por Deus, não para mim. Eu não faço parte deste pensamento, né? Aí você vai ver, nós tivemos aí um homem no poder chamado... Um que falava que nem um abobalhado, que botou o Exu dos Ventos lá na linha amarela. Ah, o tal de Conde. Em pleno século XX o homem é conde, né? Um tal de Conde. Quando o homem assume o poder, a primeira coisa que ele faz é pegar uma estátua de escultura, Exu dos Ventos, colocar na linha amarela. Disse aí uma estatística, há uns 5 anos atrás, que era o local onde mais acidentes tinha. O local onde tinha aquilo lá. Teve gente que foi lá, quebrou aquilo, depredou, pichou. Era um horror. Parece, não sei até se resolveram tirar aquilo de lá. De tanto vandalismo que praticaram na tal da estátua. Então, um homem desse é levantado por Deus para colocar em via pública uma abominação contra Deus? Seguindo, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Será que é isso mesmo? O que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus? Já vimos que pelo entendimento de Paulo aqui, ele está falando de autoridades normais, autoridades naturais da terra. Não está falando do contexto eclesiástico, não está falando de profeta, sacerdote, não está falando do levita, não está falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele está trazendo uma palavra no sentido social,
né, no dia a dia, e ele está justamente escrevendo para a igreja que está em Roma, que é aquela igreja onde está realmente debaixo das batinas do Império Romano, ali daquela administração que domina inclusive a nação de Israel. Aqui então, Paulo está dizendo, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. Ora, Paulo, quando entrou em Efésios, ele não disse, não são deuses os que são feitos por mãos humanas? Ele não causou um tumulto danado na cidade? Ele não causou uma confusão que a nação lá, a cidade se reuniu para gritar, grande é a Diana dos Efésios? Ora, mas segundo as autoridades, essa pregação de Paulo, de que a grande deusa Diana, da pedra que caiu do céu, essa pregação de Paulo contra aquelas imagens de escultura não podia ser proferida. Mas Paulo proferiu, não são deuses os que se fazem com as mãos. Então ele mesmo teria transgredido e corrompido a sua própria palavra. Paulo não pregou contra a idolatria de várias cidades? Paulo não pregou contra conceitos pagãos e demoníacos de várias cidades que nós vemos nas suas cartas e epístolas? Aonde ele não podia, tanto que ele foi preso e apedrejado várias vezes por ordem das autoridades. Então ele mesmo está mostrando que ele não se submeteu. Como que ele estaria então escrevendo isso aqui agora? Seguindo. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ah, é? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Paulo era um assassino? Paulo era um enganador? Paulo estava enganando um monte de gente por onde passava? Não. Mas os magistrados não perseguiam Paulo? Os magistrados não mandavam prender Paulo? Os magistrados não mandavam açoitar Paulo? Ele mesmo não diz, eu fui acometido de uma quarentena de açoites, mais uma história dessa? 39 mais uma? 40 menos uma, 39, justo. 40 menos uma, porque eles achavam que o homem não resistiria às 40, uma história dessa. Então, veja bem, Paulo foi perseguido por magistrados, e Jesus foi perseguido por quem? E Pedro? E Tiago? E João? Será que a história do martírio já ficou esquecida na cabeça dos pregadores modernos? Então nós vemos que essa história de que você vai ser o bonzinho e que você vai receber louvor das autoridades não é real, porque não foi assim com Paulo. Não foi assim com Cristo, não foi com Tiago, não foi com Estevão, não foi com Pedro, não foi com João, e com todos aqueles que verdadeiramente pregaram o Evangelho, nós vemos que isso não aconteceu com eles. E eles eram cidadãos do bem ou do mal? Eles ofendiam, eles transgrediam a casa do seu semelhante? Eles matavam alguém? Eles roubavam alguém? Eles feriam alguém? Não. Contudo, os magistrados não os perseguiram? Então, que louvor é esse que se recebe dos magistrados dentro dessa visão, desse texto totalmente equivocado? Diz ainda, queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ah, é? A autoridade é ministro de Deus para o meu bem. O que as autoridades estão fazendo aí agora? Alusão ao homossexualismo. Eu estava assistindo uma repórter comentar na Band News, uma tal de Roseli Saião. Quem já ouviu falar dessa mulher? É uma das principais lá que faz comentário na Band News. E aí estavam perguntando, o que uma mãe deve fazer? Olha todo o laço do diabo, todo o poço de pecado do diabo. O que uma mãe deve saber se o seu filho chegar para ela e dizer, né, o filho pequeno, 12, 13 anos, dizer que se sente atraído por um coleguinha?
O que a mãe deve fazer? Não, a mãe deve simplesmente dizer para ele que não importa a opção dele sexual, com quem ele sente atração, e que ela vai apoiá-lo, e que ela continua amando, e não sei o que lá. E hoje as autoridades estão até fazendo cartilhas para ensinar as crianças a serem homossexuais. Eu tenho uma cartilha lá no computador feita pela UFRJ. Ué, são essas as autoridades que Deus tem levantado na terra para constituir leis que são verdadeiras abominações? São elas realmente os ministros de Deus para o nosso bem? É isso? Não, Jesus falou, vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas porque eu com meu sangue vos comprei, o mundo vos odiará. Seguindo. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Veja bem, o que eu acredito do sistema que nós costumamos erroneamente tratar de autoridade, porque autoridade para mim só Deus. O sistema pode ter força até para matar, mas Jesus Cristo disse, não temeis aqueles que podem matar o corpo e não tem mais nada para fazer com a alma. Temei antes a Deus, que depois de matar o corpo, ainda pode lançar a alma e o espírito no inferno. Então, eu não reconheço isso aí como autoridade. Tanto eu não reconheço que eles me prenderam com uma lei e eu estou com um monte de vídeo gravado na internet zombando, escarnecendo da lei. Está lá a mensagem intitulada Acima da Lei Caô. Onde eu zombo com a lei e digo assim, a lei mandou me prender e eu estou solto. E é isso. E chamo delegados e deputados de palhaços e acuso eles de desvio de função, que ao invés de estarem prendendo os pedófilos marginais, estão se metendo com pastor, padre e pai de santo. Isso não é para eles. Assunto de religião não é para eles. Eles não têm gabarito, competência para tratar um assunto desse. Eles não têm dignidade nem conhecimento para tratar um assunto desse. Então aqui diz... Entretanto, se fizeres o mal, teme. Ora, que mal que essas autoridades da terra devem realmente perseguir? Claro, se o camarada é um assassino, matou, ele tem que ser preso. É o que eu penso. E se o sistema não tivesse prisão, eu mesmo daria a ideia para criar. Se eu fosse um governante, eu criaria uma prisão. Ah, você quer matar? Ah, você quer roubar? Você quer furtar? Você quer fazer o mal ao seu semelhante? Teu lugar é na cadeia. É o que eu penso. Para isso, essas autoridades servem muito bem para pegar as situações extremas. Só que eles estão querendo se meter em coisas que não competem a eles. Então diz, verso 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Justamente por causa da minha consciência, é que eu não me submeto a leis feitas em Brasília. Um advogado aí leu o livro Sistema Jurídico em Colapso, ficou horrorizado. Imagina, daqui a 2 anos então, ele não consegue nem lembrar do nome Geração Jesus Cristo. Só lembrar desse nome vai dar dor de cabeça nele. Então, o que acontece? Por causa da consciência, ora, a minha consciência diz que eu sou servo de Deus. A minha consciência diz que eu tenho que andar na lei de Deus. Como é que eu posso acender uma lâmpada sem dissipar as trevas que estão por perto? Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se eu prego, como a Bíblia diz, que o homossexualismo é uma abominação diante de Deus,
e que isso levará o homossexual ao inferno, eu começo a dissipar trevas, mas eu começo também a provocar trevas. As autoridades estão dizendo que eu, luz do mundo, não posso falar contra um homossexual. E realmente nós não falamos. Só que eles misturaram. Eu não posso falar contra o homossexualismo. Não, eu posso até não falar contra um homossexual. Discriminar a pessoa do homossexual. Mas o ato chamado homossexualismo, a Bíblia me autoriza a falar. A Bíblia me ensina a falar. Então eu estou diante de uma autoridade que institui uma determinada lei, mas eu tenho a palavra do meu Deus que me institui uma outra lei. Nós estamos diante de um conflito, um confronto em que a Bíblia diz homossexualismo vai lançar ao inferno, é pecado, mas as autoridades da terra dão ao homossexualismo todo louvor. Existem comissões específicas para tratar as causas dos homossexuais, como se eles fossem cidadãos especiais. Então, é isso que nós estamos vivendo. As autoridades estão formando suas leis, todas contrárias à Bíblia. Hoje você não pode mais sequer ler um texto que fala do espiritismo, das práticas horrendas do espiritismo. Por quê? Porque as autoridades da terra estão recriminando tudo. Qualquer hora vão exigir que as gráficas bíblicas retirem dos seus termos esses determinados textos. Na verdade, que já tem uma tal de uma Bíblia ecumênica aí, que é uma coisa horripilante. Então, meu irmão, vamos seguir aqui. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Quer dizer, o fato de eu pagar tributo, como já falei, não dá direito a nenhuma autoridade de mandar na minha conduta, na minha vida, na minha consciência, na criação dos meus filhos, no meu conceito religioso. Eu sei que por aí as autoridades confundem. Eles acham que já que pagamos impostos, significa que somos sujeitos a eles. Não, na minha consciência isso não existe. Eu pago imposto e até pago com muito prazer quando vejo obras públicas feitas que facilitam a vida de toda a população. Tenho prazer em pagar impostos, embora o Brasil seja o país mais absurdamente explorado nessa área. Mas eu pago. Se eu tiver o recurso, eu estou pagando e não estou esquentando. Agora, que não confundam. O fato de eu pagar imposto não significa que eu sou submisso a nenhuma autoridade. A minha consciência diz que eu preciso de uma rua pavimentada para poder andar com o meu carro. Aí eu pago esses absurdos de pedágios que tem por aí, eu pago um IPVA, eu pago o maior descaramento que uma nação já teve, que é a taxa de vistoria que existe hoje dentro do Detran. Nunca existiu um governo tão ladrão como o governo carioca. A taxa de vistoria é a vergonha de uma administração pública. É um absurdo. Eu pago. E sei que estou pagando e não é nem para eles investirem nas obras públicas, estou pagando para eles roubarem e botar no banco para eles usufruírem, mandar para os paraísos fiscais. Eu sei que é disso, mas estou podendo pagar? Pago. Agora, que eles não confundam, achando que porque eu pago esses impostos altos, que eles mandam na minha vida. É só chegar a hora que eles vão ver que não mandam. E não é porque todo cidadão que está por aí pagando imposto que está se curvando às leis, não. Não é por isso. Então, às vezes há um mal entendido, né? Pagamos impostos? Pagamos. Devemos pagar? Devemos. Devemos pagar. Mas não quer dizer que porque eu pago, vai chegar um delegado palhaço e me dar ordem. Ao contrário, ele vai ver que ele pode mandar nos filhos dele. Em mim e nos meus, não manda. De forma alguma. Então,
Paulo diz aqui, vocês estão sujeitos às autoridades e por isso vocês pagam impostos. Não, isso não é verdade. Eu não estou sujeito às autoridades, porque sobre a minha vida rege Jesus Cristo, mas mesmo assim eu pago imposto. Por quê? Porque eu aprendi com o Senhor Jesus, que nunca se curvou a Herodes, nunca se curvou a Pilatos, nunca se curvou a Anás, nunca se curvou a Caifás, nunca se dobrou a ninguém, entrou no mercado do templo e mostrou que não estava com medo de ninguém, virou aquilo tudo e mesmo assim, quando chegou na hora de pagar tributo, ele disse, Pedro, vai lá, lança o teu anzol, primeiro peixe que você pegar, tem um estáter, dá o tributo por mim e por você. O Senhor Jesus, que nunca se curvou a nenhuma autoridade da terra, pagou imposto. Por isso eu pago imposto, porque sou discípulo dele. Se ele não tivesse pagado imposto naquele momento que cobraram imposto a ele, ele dissesse assim, eu não tenho que pagar imposto, hoje eu não pagaria também. Teria que ser discípulo de Cristo, não ia pagar. Mas ao contrário, ele me deu o exemplo de que mesmo ele não se curvando às leis da terra, ainda assim ele pagou imposto. Então, como discípulo de Cristo, é assim que eu caminho. Aqui diz, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olha, não tem ninguém que faça isso mais do que nós. Nós honramos todo mundo, nós respeitamos todo mundo. Quando foi que nós já desacatamos alguém porque o camarada é um espírita? Não, já conheci pessoas satanistas, de dizer assim, não, eu falo com o diabo. Tá, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o problema? Ele quer viver a vida dele? Que viva. Eu não tenho nada a ver com a vida do cara. O que eu posso fazer é pregar para ele e orar por ele. Mas não posso desafiá-lo, chamá-lo para briga, impedi-lo de uma situação, entrar num confronto pessoal com ele. Não, as nossas ideologias entram em choque, mas nós não. Então nós, cidadãos que estamos aí vivendo no mundo mesmo sem pertencer a ele, nós respeitamos as pessoas. Ou a gente sai por aí xingando os outros, a gente sai por aí difamando um e outro, a gente sai por aí falando de todo mundo. Não, não fazemos nada disso. Nós seguimos a nossa direção. A quem honra, honra, respeito, respeito, imposto, imposto, tributo, tributo. Aliás, que somos os melhores nisso. Moro aqui numa rua, meu irmão, que dá para você contar nos dedos de uma das mãos quem aqui realmente paga água e luz. E nós somos um desses que pagamos água e luz. O resto por aí é uma festa. Gente andando de carro 0 km, mas não paga água. E pior, não pagar seria uma coisa. Agora, além de não pagar, ainda esbanja, deixa a torneira jogando pela rua. E quem está pagando aquela água? Sou eu, que não tenho gato de água. Outros deixam as suas lâmpadas dormir com 2 lâmpadas de 150 watts para iluminar o quintalzinho. Porque não paga. Se pagasse, não faria isso. Mas quando a Light manda a conta dividida em cotas, eu estou pagando para o vizinho que tem gato. E eu não esquento. Nunca nem dei denúncia dele. Nunca falei nada. Por quê? Porque somos os melhores cidadãos que este planeta já conheceu. E é assim que temos que ser. Para que quando alguém nos acusar, o juízo venha sobre eles. Como a Bíblia diz, né? Se alguém vos acusa por ser cristão, bem-aventurados sois. Agora, se alguém te acusar sendo você um enganador, um marginal, um ludibriador, aí não. Aí o seu galardão não existe. Amém, meu irmão? Outra coisa, para nós concluirmos esse tópico, você já deve conhecer bem, Isaías 41, 25. Paulo dá o maior louvor aos magistrados, mas Isaías profetiza dizendo, do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo,
e como o oleiro pisa o barro. Né? Ou seja, se os magistrados, como Paulo diz, foram levantados por Deus, como que Deus vai levantar alguém para pisar no que ele levantou? Nós começamos a ver confrontos de ideias. Por quê? Porque tem alguma coisa errada nessa história. Então, meu irmão, Paulo escreveu Romanos 13. Mas a vida de Jesus Cristo não se enquadra em Romanos 13. Quando eu observo a vida de Cristo, o que Romanos 13 diz, a vida de Jesus Cristo não faz parte daquelas condutas. Agora, quando nós encontramos obreiros cegos por aí, o que nós vamos achar? Alguns espertos para se vangloriarem disso. Por exemplo, Hitler, né? Hitler usou Romanos 13. Lá na Venezuela, o Hugo Chávez, é Venezuela, né? Hugo Chávez também se utilizou de Romanos 13, fez uma reunião com os pastores, leu Romanos 13, chorou diante dos pastores, ajoelhou diante dos pastores, pediu oração por ele e pelo governo dele. Entrou para ser candidato, quando ganhou, primeira coisa que fez foi sair marretando igreja e fechando rádio evangélica. Bem feito, quem manda ser cego. Então, Romanos 13 não é para nós. Romanos 13 é para nós entendermos e vermos que mesmo homens de Deus, como Paulo, ainda assim podem falar besteira. Porque nunca Jesus Cristo dará uma ordem para que a sua igreja se curve à lei de homens, ou lei dos magistrados. Porque a nossa regra de fé e prática se chama Bíblia. Nós seguimos Bíblia. E o lema é, Bíblia sim, Constituição não. Doa em quem doer. Estou de pé, estou vivo, estou com saúde. Enquanto eu estiver vivo e tiver gente para me ouvir, esse é o lema desse ministério e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Vamos em frente. Ainda sobre essa questão, Romanos 13, eu recebo, imagina, né, um bocadinho de e-mail só sobre esse negócio. Pastor, você já leu Romanos 13? Aí eu mando e-mail assim, não, irmão, está na Bíblia. Eu faço assim, essas gracinhas, né? Quando eu já vejo que a pessoa vem com aquele ar de soberania, né? Pastor, você já leu Romanos 13? Não, está onde? Está na Bíblia? Eu gosto de fazer uma ironia, aí não dou nem atenção. Irmão. Quando a pessoa diz, como ontem, eu estava lendo o e-mail de um pastor. Pastor, eu não quero ser como os outros, que eu sei que certamente o pastor deve ouvir muita crítica, mas por favor, me responda. Eu queria entender o ponto de vista do pastor sobre Romanos 13. Opa! Aí é diferente, amém, irmão? É diferente, irmão. Tem essa mensagem aqui, ministro em nome de Deus, e o que eu acredito é isso. Tá aí. Aí o camarada, foi anteontem que me mandou esse e-mail. Aí ontem, ele agradecendo pelo ponto de vista, pela explicação. Quando a pessoa quer entender, nós queremos falar e explicar. Quando a pessoa já vem cheio de pedra na mão, cheio de crítica, eu tenho mais o que fazer. Porque tem pessoas que já vêm para te ouvir, mas que já está pré-determinada a não aceitar o que você vai falar. E Deus me tem dado graça para discernir isso. Eu tenho essa graça e isso eu acho fantástico, eu não perco tempo. Pelo e-mail, pela maneira como a pessoa escreve, eu já chego ali, excluir. Acabou. Não tem nem assunto. Não mando nenhuma resposta, não digo nada. Aí depois tem gente que ainda insiste. Tá vendo? Nem me deu resposta. Eu vou lá, excluir de novo. Não vou dar resposta. Porque já se percebe que a pessoa já está pré-determinada a não aceitar nenhuma opinião contrária. É aquelas pessoas que dizem assim,
Ah, eu fui naquela igreja, mas eu não gostei não. Qualquer igreja, não estou falando aqui não, por aí afora. As pessoas já ouviram isso. Não, fui em tal igreja e não gostei não. Ué, por que não gostou? Porque não disse o que lhe agradava? A Bíblia nos chama conversão. E pelo que eu entendo, a minha conversão ela tem que acontecer todo dia. Todo dia. Todo dia não existe a possibilidade de eu perder a minha salvação? Eu entendo que existe. Então eu tenho que me converter todo dia. Como me converter? Confirmando o meu caminho, ou se o Espírito Santo usa quem Ele quer, ou fala diretamente e me avisa que eu estou vacilando, porque sou humano e estou sujeito a erros e a equívocos nos meus pensamentos. Se eu recebo um alerta de Deus, opa, obrigado Senhor por tua misericórdia, ó, refaço o meu caminho, porque eu quero chegar naquele céu, e com soberbia eu não vou chegar. Então eu discerno quando a pessoa ela está com soberbia e quando ela realmente quer entender o meu ponto de vista. E aí eu dou prosseguimento ao papo, né? E eu recebi esses dias um e-mail de um pastor que demonstrou uma grande humildade mesmo. Um homem que nunca tinha entrado em contato comigo, demonstrou uma grande humildade. Já mandei para ele o nosso site e outras coisas mais. Porque tem muita gente que ouve as nossas mensagens e não é no site. É agora nessa rádio que o Clóvis montou aí, que o Diego está lá administrando, né? Essa rádio online. E ontem eu estava vendo lá os comentários que o pessoal coloca, né? Gente de tudo que é canto, assim, maravilhada com as pregações. Teve até uma pessoa lá que me mandou feliz aniversário, né? Eu estava vendo lá um monte de coisa lá que as pessoas estão fascinadas com a mensagem. Ah, sim, aquela pessoa lá da Alemanha, né? Dizendo que já mandou a rádio para vários países. Viu isso? Chegou a ver isso? Então chegou a mandar para vários países o link da rádio, tal, que já estava muito divulgada na Alemanha, ela já conseguiu mandar para uns 5 ou 6 países o link da rádio, que ela tem contato em outros países. Então, Deus vai fazendo a obra, amém? E tudo isso tem sido revelado por Deus. Deus falou de Alemanha, Deus falou de África e outros países que Deus chegou a comentar, Japão, né? Mostrava pessoas com os olhos puxados, né? E eu estou ansioso que isso penetre também na China, porque a China é um lugar terrível e nós precisamos entrar lá, passar pelas fronteiras. Para Jesus não tem barreira, amém, irmão? Para Jesus não tem barreira e a tecnologia está aí, inventada por Jesus para o nosso uso. Bom, eu quero voltar então aqui, lembrar. Aconteceu ao longo da história algumas coisas. Quando o povo de Deus estava em rebeldia, eles eram levados cativos. E nós temos um episódio interessante com Babilônia, né? Babilônia levou cativo o povo de Deus, e ali entre os cativos de Babilônia estava o jovem Daniel. Daniel, que nós já vimos por questões de simbologia, tipifica a própria igreja, quando aqueles 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez, quem sabe, cada um aqui esteja representando um milênio, não sei. Esses 3 estavam dentro da fornalha. E nós sabemos que essa fornalha pode estar representando agora a guerra do Armagedon, que vai acontecer aí no final da grande tribulação. Então, essa fornalha pode estar representando a situação em que os judeus vão se encontrar dentro de mais poucas décadas, creio eu. E somente aqueles que aceitarem a morte, mas não se curvarem ao sistema que vai ser imposto contra eles, esses vão realmente contemplar o quarto homem, ou seja, o livramento.
os outros todos vão perecer. E nós vemos que enquanto esses 3 estão na fornalha, Daniel, que também está vivo e ocupando o mesmo território, desaparece. Daniel aí entra como símbolo da igreja. Essa informação nos foi trazida pelo nosso irmão Juarez algum tempo atrás, eu meditei nela, eu falei, tremendo. Daniel entra como símbolo da igreja e ele não é visto, porque quando essa fornalha estiver cercando os judeus, a igreja já foi arrebatada. E Daniel é um símbolo tremendo da igreja, se você observar a vida de Daniel. Bom, então, quando Daniel é levado cativo, o domínio ali, Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o rei tinha alguma coisa do que acusar esses homens? As regras lá eram idolatria, feitiçaria e etc, etc. Essas coisas todas existiam lá. Mas Daniel e os outros judeus que aparecem na história não estão praticando essas coisas, com toda certeza, mas até então não existe nenhuma perseguição maciça ou a nível de governo contra esses judeus. Porém, chega um momento, que mudam os reis, depois de Nabucodonosor vem Dario, não, é Dario? Ciro e outros. E o que aconteceu? Belsazar, lembra? Como era o nome do rei? Beltesazar, né? Belsazar era o Daniel mesmo, e o outro era Beltesazar. Tem um rolo desse aí que eu nunca consegui decorar muito bem, irmão. Mas é isso aí. Então esses reis, chega uma hora que eles implantam regras. Lembra aquela que foi que ninguém poderia fazer nenhuma oração, ou seja, nenhuma petição, a não ser ao rei. Quem foi o rei que tinha feito isso? Dario. Tá. Dario que inclusive amava Daniel. Se Dario amava Daniel, Daniel não era um problema para o reinado de Dario. Mas também Dario não era um problema para a vida de Daniel. Chega, porém, um momento em que Dario, levado pelos seus conselheiros que queriam prejudicar Daniel, eles fazem o rei assinar esse decreto. Nenhuma petição poderia ser feita a ninguém, nem a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. Daniel poderia ter ficado na dele, quietinho, poderia ter se escondido para orar, não, mas ele manteve a sua regra de vida espiritual que ele sempre manteve. Ele orava na sua janela 3 vezes ao dia. Ele, quando soube da lei, meter uma lei cravada na porta dele para ter certeza de que ele ia ter conhecimento da lei. Ele, no entanto, ele continua com a sua conduta, orando 3 vezes ao dia na sua janela que estava na direção dos territórios de Jerusalém. Então Daniel mantém a mesma conduta, ou seja, a lei que o rei assinou não alterou, não remodelou a vida de Daniel. Não interessa que lei surja no Congresso, não pode remodelar a nossa caminhada com Cristo. Não pode. É o que está acontecendo por aí. As pessoas estão começando a engolir palavras, porque estão todas associadas com as trevas. Estavam me comentando agora, que a Dilma e não sei quem mais estava pregando aí na Assembleia de Madureira, lá para os pastores. É isso aí, meu irmão, quando cai da graça só resta ouvir pregação do diabo mesmo. Então, a regra de vida que nós temos não pode ser alterada a não ser que Deus venha e mude os trajetos. Mas porque tem lei no Congresso, tem lei não sei aonde, a polícia vai bater na porta, vão dar tiro na nossa cabeça, isso aí não interessa. Vou andar na mesma coisa que sempre andei. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então Daniel
tem essa conduta. Então, Daniel não era problema para o rei, nem nunca entrou em conflito com o rei, mas a partir do momento que o rei decreta uma lei, que a vida espiritual de Daniel vai ser mexida, ali surge um conflito, surge uma guerra. É o que vai acontecer conosco. Enquanto o governo está caçando bandido, estuprador, pedófilo, assassino, não vai ter nenhum problema com a igreja verdadeira. Mas a partir do momento que ele criar uma regra que venha impedir a igreja de levar adiante a sua pregação, aí não tem jeito, é guerra. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão lá no reino. Quando que a Bíblia mostra qualquer problema com eles? Não teve nenhum problema com eles. Mas daqui a pouco surge uma lei. Qual era a lei? Todo mundo que ouvisse a música, o som da harpa, da gaita, do pífaro, não sei o que demais, a gaita de fole e aqueles instrumentos todos, ouviu o som da música, tinha que se prostrar e adorar uma imagem de escultura que tinha sei lá quantos metros. Acho que a Bíblia fala 60 côvados. Mais ou menos o que? 27 metros. Por aí. Era um negocinho bem monstruoso, né? Uma coisa bem absurda. Então, aí vem uma lei que diz que a conduta dos judeus, dos servos de Deus, teria que ser alterada. Por uma regra não que veio do alto, mas que veio dos magistrados, que Paulo diz que temos que nos curvar aos magistrados, porque toda autoridade é instituída por Deus, e essa baboseira toda. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego não aceitam, não se curvam e vão parar na ameaça de morte. Mas mesmo diante do rei, eles mantêm a confissão e dizem, não temos que te dar satisfação desse negócio. A nossa conduta é essa. Não vamos nos curvar à tua imagem, não vamos adorar, e é ponto final. Vai nos matar? Mata. Se o Deus que nós servimos nos quiser livrar, Ele livra da tua mão e da fornalha. Se Ele não quiser livrar, pode ficar sabendo que a tua imagem não vamos adorar. Acabou. Está entendendo, irmão? Isto é o que a igreja tem que fazer. Nós temos que ser pessoas preparadas para a morte. Aí encontraremos a vida. Mas tem gente que ainda tem muito prazer de viver nesse mundo. Não está pronta nunca. Vou te matar, é mesmo? Vai ser agora. Entende? Nós temos que estar prontos para rir e zombar das ameaças que o mundo tem para nós. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego estão convivendo lá, numa boa, seguindo a regra de Deus. Mas o rei, ou seja, os magistrados, a lei começa a impor sobre eles uma mudança na conduta deles. Não é o que está acontecendo hoje? As regras que estão sendo formadas por aí, as leis estaduais, as leis federais, as leis municipais, não estão querendo mexer com a conduta do povo de Deus? Não colocaram lá dentro dos trens proibido pregar? Não teve um bando de crente covarde que por causa de uma placa calou a boca? E eu vi a entrevista do camarada na Band News, não sei como é que chama, presidente, sei lá, o responsável da Supervia. E a repórter dizia assim, agora vocês estão proibindo pregar dentro do trem? Ele falou assim, não, nós não estamos proibindo, apenas colocamos uma placa lá, mas não é para proibir, mas deixa a placa lá. E não teve crente que simplesmente de olhar para aquela placa não calou a boca? Não pararam as pregações no trem? Pararam. Ora, então não era de Deus, né? Porque eu não entendo que um decreto de Deus possa ser mudado por uma plaquinha colocada por um besta qualquer lá. Se eles se calaram, é porque eles não têm o Espírito Santo da verdade suficientemente para ir adiante. Então, meu irmão, quando vier, enquanto não surgir nenhuma lei para mexer na nossa regra de vida com Cristo,
somos cidadãos e tudo bem. Agora, quando surgiu uma tal de uma pataquada chamada Lei Caô, né? Lei da homofobia, lei do preto velho que virou patrimônio imaterial, lei da Iemanjá que virou patrimônio imaterial, lei de quem mais? Do Jorge, aquele do cavalo, virou patrimônio imaterial. Aí, meu irmão, não dá para nós pararmos. Amém? Nós vamos continuar pregando como sempre pregamos. Não vamos retroceder em nada. Se Deus nos der uma pregação diferente, vai ser aquela. Se Deus nos mandar pregar uma outra, é uma outra. Mas o que Deus nos mandar pregar, é isso que nós vamos pregar. Só um comentário em cima de Romanos 13, 1. Se toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, quando nós reconhecemos a Igreja de Cristo como superior, então todos deveriam se render à Igreja de Cristo, porque eu não vejo na face da terra nenhuma autoridade superior à Igreja de Cristo. Perfeito. Nós temos uma regra. Essa regra se chama Bíblia, a palavra de Deus. Quem é o soberano aqui? É Deus. Mas nós temos o Estado com as suas armas, né? Ele tem a sua regra chamada as suas leis, ou constituições, sei lá, emendas, remendos e essa parafernália toda. E aqui o soberano é o Estado, mantido pelas armas, mantido pela força, não mantido por autoridade. Autoridade é o dom da palavra. Quando Deus diz morre, morre, nasce, nasce. Isso é autoridade. Estado não tem autoridade, Estado tem força. Estado tem força, autoridade não. Autoridade só quem tem é Deus, né? Força e autoridade são coisas diferentes. Então, aqui nós temos o quê? O Estado de um lado, Jesus Cristo disse, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e nós temos Deus, vamos assim dizer, do outro lado. Ora, quem é maior? É o conceito daqui que tem que se submeter lá, ou é o de lá que tem que se submeter aqui? Deus vai querer que nós nos submetamos às regras que o Estado organizou, ou Deus vai querer que nós venhamos a nos manter submissos às regras que Ele criou? Qual é o propósito de Deus? Que todo esse conceito esteja sujeito a Ele, o Estado sujeito a Ele, ou que a sua igreja se sujeite ao Estado? Igreja sujeitada ao Estado não é igreja, é templo de Satanás. Igreja que se sujeita ao Estado não é igreja, é templo de Satanás, é palco para o diabo desfilar. Então essa observação é perfeita. Quem é soberano? Quem é o dono do mundo? Quem criou todas as coisas? Ora, e esse que criou todas as coisas, deixou para a humanidade uma regra chamada Bíblia. Deus chama todos os povos, tribos, línguas e nações a se converter, a se submeter à sua palavra. E quem não se submete à sua palavra, vai para o inferno. Nós somos testemunhas dessas coisas. E não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora, alguns não, alguns calam-se. Alguns se submetem a qualquer lei, a qualquer regra, a qualquer conceito, né? Você vai achar um monte de pastor estúpido aí. Irmão, agora ó, não fala isso não, porque agora é lei. Tá, aonde? Aonde que agora é lei? Eu só reconheço uma lei. Alguém por acaso aí já me viu algum dia com um livro na mão, verde e amarelo? Meu livro tem capa preta, não tem capa verde e amarelo. Eu não leio Constituição porque eu não tenho tempo a perder, eu não sou palhaço. Não sou advogado, meu emprego é outro. Então, meu irmão, desde Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós já vemos o conflito. Quando qualquer lei do mundo vem tentar parar a conduta dos servos de Deus. A nossa não para. Quando ficamos presos, né? Foi aquele brado. Só faltou mandarem presente uns para os outros. Quando saímos, arrebentamos. Espera dentro de mais alguns poucos dias. Vocês vão ver o escândalo que vai ser esse bairro aqui. Amém? Temos perguntas?
Ninguém? Nenhuma observação? Deus formulou a sua lei muito amplamente, antigamente, né? Deu para os homens, né? Para deixar a pessoa viver dignamente diante da sociedade de Deus. Aí vem um homem e formula a lei para mudar. É uma degradação do caráter humano, então, né? Que Sim. Durante essas... que o irmão tem falado aí a respeito dessas identidades aí satânicas aí. Exatamente. Decretar leis. Parou-se de engrandecer a Deus e passou-se a dar louvor à imagem de escultura, a conceitos demoníacos, essas coisas aí que viraram patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, né? E tem mais, sustentados com o meu imposto. E ainda assim, eu já deveria ter parado de pagar imposto, criado tumulto, fazer qualquer coisa. Não, ainda estou pagando imposto. Para quê? Para o preto velho poder comprar uma garrafa de cachaça. Fazer o quê? Estou pagando imposto para a pombagira poder comprar um maço de cigarro. O que eu posso fazer? Né? Agora, o dia que Jesus disser assim, não, para de pagar imposto. Aí eu vou dizer, irmão, ó, não vou pagar mais imposto. Vamos ver no que vai dar. Quando Jesus manda, garante. Até aqui não mandou, tá, irmão? Continua pagando imposto aí. Vamos ver até a segunda ordem. Agora, outra coisa, você lembra aquela estátua? Eu sou bom de desenhar estátua, irmão, que você nem imagina. Aqui, ó. Você lembra a estátua? Que o rei Nabucodonosor, né? Vê a estátua e Daniel interpreta. E lá no final, Daniel viu o quê? Os pés dessa estátua de ferro com barro. Que é uma mistura que, na verdade, nunca é uma mistura. Isso não mistura. O tempo todo ferro e barro, não tem como misturar. Você sempre tem condição de separar, nunca forma uma mistura homogênea. Sempre vai ter condição de separar o ferro do barro. Aqui, só para nós concluirmos esse detalhe, lembra que alguém já me disse assim, tá vendo aí, pastor? Já está profetizado que no final da história da humanidade, porque isso aqui está revelando, né? Porque vem uma pedra cortada sem mão e ela atinge os pés, e ali diz que essa pedra se transformou num grande monte e encheu toda a terra. Esta pedra aqui é o milênio, representa a vinda de Cristo e a implantação do milênio. Então, já me disseram assim, tá vendo, pastor? Está profetizado. No final da história, o barro, que é religião, e o ferro, que é política, vão estar juntos. Sim, vão estar juntos, mas não aprovados por Deus. Aqui nós temos a vinda dessa pedra, neste episódio específico, nos mostram duas situações. Uma é o momento do retorno de Cristo sobre a terra para implantar o milênio. O que vai acontecer? Religião e política vão estar unidas no mesmo canto. Ou seja, você viu a Dilma pregando lá para os pastores da Assembleia? Você já viu o Conde pregando para os assembleanos? Você já viu o Lula pregando para os assembleanos? Você já viu? Então, a Bíblia está mostrando que é nesse momento, é nesse clima, é nessa mistura que Cristo virá. Outra coisa, a Bíblia diz que a pedra, então quer dizer, é o momento da vinda de Cristo. Outra coisa, a Bíblia diz que essa pedra atinge com o sentido de aniquilar. Ou seja, esta mistura está sendo diante de Deus abominável, porque quando a pedra vem, ou seja, quando Cristo, que é a rocha eterna, se manifesta nesse momento, ele destrói tudo, ele aniquila tudo, mostrando que o que está acontecendo ali não é da sua aprovação. Não diz que a pedra veio e preservou o ferro com o barro, diz que destruiu toda a estátua, que se tornou em palha e o vento levou. Quer dizer, arrasou, acabou com a memória da questão. Então aqui nós temos dois episódios. Um é o momento em que Cristo virá, é neste século 21, porque a igreja e a política se misturou, é o ferro com barro. E outra informação é que
a situação é de reprovação. Então, o momento da vinda de Cristo e a reprovação que ele tem ao que está acontecendo naquele momento. São, pelo menos, em princípio, essas duas informações que nós temos aí. Amém? Ficamos por aqui? Então vamos ficar por aqui. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus.